Vocês ouvem a mulher Zoom falando aí, quando eu boto pra gravar? Tá, achei que era só eu que ouvi. Não são vozes da minha cabeça. Então faz os gráficos, tá? Aí, isso já vai te dar uma ideia, tá? Você bater o olho no gráfico, você já vai ter uma ideia, mais ou menos. Olha como é essa relação. Primeira coisa, tem alguma relação? Consigo ver alguma tendência? Se sim, qual a forma, mais ou menos? Aí você vai lá para regressão para tentar ajustar a linha que melhor representa a tendência que você está vendo. Beleza? Então, meia hora para a gente tentar terminar essa atividade. Vamos para as salas. 4 salas. Pronto. Até daqui a pouco. Só olhando os gráficos. Qual espécie parece mais com qual espécie? Olha Abacaba e aí. abacabinha. Conseguiram fazer esse painel? Os gráficos? Sim. Entendeu? Então, cada Sim, eu estava coluna, procurando ele aqui, mas não estava achando. cada coluna nessa figura representa uma espécie, tá? Então, a primeira coluna é o patauá, segunda coluna é a abacaba, a terceira coluna é a abacabinha. E cada linha representa uma variável ambiental, um gradiente ambiental. Primeiro é a distância de igarapé, o segundo é o teor de fósforo do solo e o terceiro é a altitude. Então, olha aí, ó, as 3 espécies diferentes, como elas se distribuem ao longo de um mesmo gradiente ambiental, distância de igarapé. Onde tem mais patauá? Na beira do igarapé. Onde tem mais bacaba? Longe do igarapé. Onde tem mais bacabinha? Em geral, mais longe também, né? Abundâncias maiores quanto mais longe, né? Então, quem parece mais com quem? Abacaba com a abacabinha. A bacaba parece mais com a bacabinha, né? Olha a segunda linha agora. Resposta das 3 espécies ao teor de fósforo do solo. Olha que bonito Mesma isso aqui, coisa. né? Olha que beleza. Parece uma linha reta quase, né? Pá! Esse aqui é o sonho de todo ecólogo, encontrar um negócio que nem esse, tá? Quanto mais fósforo no solo, mais patauá. Então parece que o patauá gosta muito de fósforo, né? Que é um nutriente importante para as plantas. Por outro lado, quando você olha para a abacaba e para a abacabinha, parece que é o contrário, né? Parece que elas não gostam de muito fósforo. Tem mais fósforo, a abundância tende a ser menor. Então, de novo, percebe que a abacaba parece mais com a abacabinha do que com o patauá, correto? Agora, olha a terceira linha. Resposta das 3 espécies à altitude. Quem parece mais com quem? Abacaba e abacabinha. De novo, né? Então, se você olha para essa relação aqui, por exemplo, ó, a abundância do patauá e teor de fósforo do solo, a gente podia usar uma reta para representar isso aqui? Faz sentido? Faz, né? Concorda? Então, uma reta poderia representar bem essa relação aqui, tá? Nossa regressão simples que a gente aprendeu de primeira lá, parece que captura bem essa tendência aqui, né? Agora, se você quiser representar uma relação como essa aqui, ó, aí talvez uma reta não vai mais ser tão legal, concorda? Parece mais uma curva, concorda? Que tipo de curva? Talvez uma curva de potência, né? Lembra que a curva de potência tem essa forma? Né? Parece um escorregador? Então, você pode usar a equação de potência para tentar representar isso aqui.
Ah, isso aqui parece uma curva também, né? Então também talvez você pode usar a equação de potência aqui. Aqui também poderia usar uma equação de potência para tentar representar essa curva. Abacaba e abacabinha ao longo da altitude, olha o que acontece. Onde que a abacaba e a abacabinha atingem abundâncias maiores ao longo do gradiente de altitude? Onde elas são mais abundantes? Onde é mais baixo, onde é mais 80 alto? metros. Mais ou menos no meio, né? Mais ou menos no meio. Então, quando a altitude é muito baixa, as abundâncias em geral são bem baixas, um monte de zeros, tá vendo? Quando é mais alto, em geral as abundâncias estão mais para baixo também. Aí no meio você encontra valores maiores. E a abacabinha você percebe isso mais claramente até, né? Quando é muito baixo, a abundância é baixa. Quando é muito alto, a abundância é baixa. Onde estão as maiores abundâncias? No meio. Então, o que que você poderia usar para descrever essa relação aqui? Uma reta, tá bom? Parábola. Curva de potência, tá bom? O que que você pode usar aí? Parábola. Podia usar uma parábola, né? A mais B vezes X mais C vezes X ao quadrado. Então aqui, ó, uma parábola ia representar melhor essa relação que você está vendo, tá? Então esses 9 gráficos aí mostram uma diversidade de relações com diferentes tendências, com diferentes formas, que dá uma ideia de tipos de relações diferentes que você pode encontrar na natureza. E agora você já sabe que pode utilizar uma simples equação linear para representar várias delas aí. Beleza? Tranquilo? Então você pode ficar praticando, brincando com isso aí depois, tá? Usa essa equação aqui, olha essa outra aqui, como é que fica melhor. Tá? Isso é prática, tá, gente? A gente não tá achando que você vai memorizar todas essas fórmulas aqui em 30 minutos, tá? Isso é realista. Mas aí você sabe que dá para fazer agora. Então, se precisar, aí você usa isso aí, pratica, aplica de preferência nos seus próprios dados, né? Aí você vai ganhando cada vez mais familiaridade, tá? Agora já viu o que dá para fazer e como faz. Certo? Tranquilo? Pedro, Diga. mas essa escolha de qual linha de tendência que a gente vai utilizar é meio subjetiva assim mesmo? A gente vai testando e ver qual que fica melhor? Não existe uma Existe coisa mais... existe critérios para escolher qual a melhor representação? Sim, existe, tá? Um deles a gente já viu, R quadrado, né? A gente pode usar R quadrado. Qual equação prediz melhor os valores da minha variável dependente? Essa aqui. Ah, então, né? Pode ser melhor. Tem outros critérios objetivos para decidir? Tem. Mas independentemente dos outros critérios, a gente vai ver mais para frente, tá? A gente vai ver alguns outros critérios para você, que a gente chama de seleção de modelos. Tá? A gente nem falei da palavra modelo, então eu não vou falar disso agora. Mas antes disso tudo, independentemente disso, tem sempre uma coisa que a gente pode pensar antes de olhar seus dados. Lembra da sua hipótese, né? Então, com base no que você conhece do sistema que você está investigando, né? Com base na literatura, que tipo de relação você espera observar nessa situação? Então, se você tem uma razão muito forte, por exemplo, uma razão teórica muito forte para esperar que a relação vai ser uma curva, de cara já não faz sentido você tentar enfiar uma reta lá, percebe? Não faz nem sentido você esperar isso. Todo mundo está mostrando que é uma curva, então por que você vai enfiar uma reta lá? Então você já sabe que provavelmente isso é uma curva, então você já está preparado para esperar uma curva, tá? Beleza? Mas aí ao longo da disciplina a gente vai ver critérios objetivos que ajudam você nessa decisão. Porque às vezes é difícil, às vezes não é óbvio, tá? Mas aí a gente vai ver que tem formas de fazer isso. Beleza? Vamos dar o intervalo agora? 10 minutos. Pega lá os seus nutrientes, sua cafeína e volta aí para a gente continuar a nossa viagem ao País das Maravilhas dos modelos lineares. Voltamos. Todo mundo equipado, devidamente equipado com sua dose de cafeína. Em homenagem a meus colegas sulistas, estou aqui com chimarrão. Mas que tal? Muito bom, Pedro.
Mas que bar, hein? Isso aqui é... Isso aqui é... Seiva pura, correto? Uhum. Muito bom. Essa é Legal. boa. Seiva pura é boa. Mas Lá- vende aí, Seiva Pura? Hã? Vende aí? Vende. Hum, Em Manaus não vendia, né, João? Ou vendia? Não, só tinha Não. Barão do Só Campeche. Barão. É, só varão. Mas é porque tem uma diferença. Eu já falei isso pra vocês, né? Roraima é tipo uma colônia do sul. Então, Meu Deus. tipo, do outro lado da rua da minha casa tem um CTG, né? Aqui na frente da minha casa tem um CTG Nossa. gigante. E é 10 vezes maior que todos os CTGs que eu já vi no Rio Grande do Sul. Tipo um clube gigantesco. É o maior do Que Brasil. loucura. Então tem muita coisa. Tem lojinha, tem casa de mate aqui, só de mate, entendeu? Porque teve muita imigração nos anos 80, principalmente. É, trouxeram as coisas boas e umas coisas não tão boas, né? Tipo desmatamento, soja, arroz, Uhum. mas faz parte. Bem, perguntas? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o que falamos até aqui? Dúvidas? Observações? Comentários? Críticas, talvez? Como estamos? Tá dando para acompanhar? Tranquilo? Beleza. Tranquilo, tranquilo não tá, mas tá. Tranquilo já é uma palavra muito forte, né? Tamo indo, tamo indo. Vou reforçar a minha recomendação, tá? Comecem a mexer nos dados de vocês. Não fica só nas atividades aqui, tá? A atividade aqui vai te dar uma ideia, mas se você realmente quer... Não, eu quero pegar isso aqui para usar de fato, para lembrar depois, você precisa mexer nos seus dados, tá? Não tem outro jeito, não tem mágica. É o único jeito que é importante para você. Aí você cria um vínculo emocional com as suas análises. Aí você lembra, tá? Não faz isso. Eu conversei, estou conversando esporadicamente com algumas pessoas. Ao longo da disciplina, se alguém quiser trocar uma ideia específica, porque aqui a nossa conversa é geral, né? Então, tipo, falando de conceitos gerais, coisas gerais, do meio geral. Mas aí vocês têm as perguntas específicas, com o trabalho específico, delineamento específico de vocês, né? Então, se em algum momento alguém quiser trocar alguma ideia específica sobre o seu próprio trabalho, pode falar também, tá? Que aí a gente tira um tempo depois, no fim da aula, para conversar. Ontem eu falei com a Ana, né? Se alguém mais quiser trocar uma ideia, estamos aí, tá? Estamos aqui para isso também. Beleza? Então, vamos lá. Então, aí nessa figura, vocês estão vendo um esquema que mostra a distribuição desta grande e bela palmeira amazônica chamada vulgarmente de patauá, tá? Que é Enocarpus bataua. A Enocarpus bataua, normalmente você encontra onde essa palmeira? Você normalmente encontra ela próximo dos igarapés, perto dos rios, perto de fontes de água, tá? Que já nos dá uma ideia de que, bom, parece que o patauá gosta de água, ou talvez precisa de muita água, né? Então, se você fizer um gráfico, e vocês fizeram, mostrando a relação entre a abundância do patauá e a distância do igarapé, você vai ver algo como isso aí, certo? Cada pontinho é um local, lembra, tá? Então, percebe que, em geral, quanto mais perto do igarapé você está, maior tende a ser a abundância do patauá. Quanto mais longe, a abundância dele cai rapidamente, ó. Nessa faixa aqui de 0 a 200 metros de distância, a abundância dele cai rapidamente. E aí, a partir de 200 metros, praticamente é constante, né? Você encontra poucos patauás, tá? Bem poucos. Enquanto lá na beira do igarapé você encontra mais de 100 indivíduos no mesmo local, 150, 200, 250 patauás, tudo junto na mesma parcela. Lá longe é bem difícil isso acontecer, né?
Ele é relativamente raro. Então, por que tem tanto patauá perto do igarapé? Bom, igarapé tem água, né? Então, talvez ele precise de muita água para crescer, né? É um mecanismo plausível que a gente poderia pensar para explicar essa relação, correto? Faz sentido para vocês? Em geral, né? Beleza. Só que as plantas não precisam só de água, correto? Precisa de mais o quê? Nutriente. Precisa de nutrientes, né? E aí, os solos tropicais em particular costumam ser bastante pobres em fósforo especificamente, porque são solos bastante lixiviados, né? Então, o fósforo é carreado pela água das chuvas. E normalmente, quando você compara solos amazônicos, por exemplo, com de outros biomas do próprio Brasil, você percebe que a concentração de fósforo geralmente é bem mais baixa. E isso, inclusive, é um problema para a agricultura, né, na região. Então, se você fizer um gráfico, e vocês fizeram, como é a relação entre a abundância do patauá e o teor de fósforo do solo? Aí você vai ver alguma coisa como isso aí. Tem relação? Tem relação entre abundância e fósforo? Sim, Qual é a relação? uma relação positiva. Mais Parece- fósforo, mais abundante. Quanto mais fósforo, mais abundante. E percebe que parece uma relação forte, né? Sim. Percebe que os pontos estão bem juntinhos, né? Não tem muita dispersão nesse gráfico. Então parece uma relação bem forte, né? Beleza. Então, parece que o patauá precisa de bastante água, mas parece que ele também precisa de bastante fósforo, correto? Concorda? Ok, faz sentido, né? Uma planta. Mas onde tem mais fósforo na paisagem? Mais distante da água. Se nós fizermos um gráfico, teor de fósforo do solo, distância do igarapé. Onde tem mais fósforo? Mais perto do igarapé. Perto do igarapé. Tá vendo o fósforo aqui? Ó? Ele é lixiviado, desce. Possivelmente porque ele é carreado pela água, né? Então, quando chove, a água escoa de onde? De cima para baixo, do alto para baixo, né? Não o contrário. Então, isso fertiliza os baixios de fósforo. Então isso cria um dilema para a gente agora. Por que tem mais patauá na beira do igarapé? É por causa da água ou é por causa do fósforo? Ou é os dois? Por causa do fósforo, né? É uma variável fixa. Como você sabe que é por causa do fósforo e não da água? Por causa dessa relação que eles têm. Mais forte, positiva. Enquanto Mas que tem- com a água, não. Mas não tem uma relação com a distância do igarapé também? Não tem? Tem. Não tem mais lá na beira do igarapé? Então, como eu sei que é por causa do fósforo e não por causa da água? Ou como eu sei que é por causa da água e não por causa do fósforo? Ou como eu sei que é por causa dos dois? Ou como eu sei que, na verdade, é por causa de uma terceira coisa que não tem nada a ver com água e com fósforo? E agora? Tem que testar tudo, ué. Botar tudo junto e testar. Testar tudo? GLM. GLM, calma aí. Calma, tá? Então, isso cria um problema para a gente, percebe? Qual é o problema? Características do ambiente costumam ser correlacionadas. Qual é a correlação que existe entre características ambientais aí? Fósforo do solo e a distância do igarapé, percebe? Tem uma relação entre as próprias variáveis ambientais. Então, isso é um problema para a gente, por quê? Porque agora isso complica a nossa interpretação. Aí, lembra que de manhã a Ana Luísa falou, né? Causalidade, fala da causalidade. É justamente esse nosso problema aqui, percebe? Porque quando você vê esses gráficos, essas relações,
Você quer falar sobre causalidade, correto? Você quer dizer tem mais patauá por causa da água? Ou você quer falar tem mais patauá por causa do fósforo? Mas como é que a gente faz para saber agora se os dois são correlacionados? Como que os cientistas fazem para descobrir isso? Isolar o efeito de uma variável sobre outra, para determinar se o efeito é causal ou não? Lembra como faz? Experimento no Faz laboratório. um experimento, né? Então dá um exemplo aí, vamos pensar. Como a gente poderia fazer um experimento para investigar isso? Tauá, Hum? Colocar eles num ambiente que tivesse água sem nutrientes, né? Né? Talvez poderia pegar um local, né? Mais encharcado, mais úmido, um local mais seco, planta um monte de patauá lá, vê onde cresce mais. Mas aí o que que você vai fazer com o fósforo? Você vai controlar o fósforo. Você vai variar só a quantidade de água. Porque se tiver algum efeito, só pode ser por causa da água, percebe? Então mantém o fósforo constante. Varia só a quantidade de água. Teve um efeito? Ah, então esse efeito só pode ser por causa da água. E para a gente saber se o fósforo tem um efeito ou não, como faz? Mesma coisa. Pega um local, planta um monte de patauá lá, entope de fósforo. Vai em outro lugar, planta patauá lá, sem fósforo. Solo pobre. Mesma quantidade de água. Onde cresce mais patauá? Onde tem mais fósforo? Ah, então o efeito só pode ser por causa do fósforo. Então o efeito tem um efeito causal. O fósforo tem um efeito causal sobre a abundância do patauá, independente da quantidade de água, né? Então é assim que os cientistas fazem, experimentos. Só tem um problema. Sabe quanto tempo leva para um patauá crescer? Sabe quanto? Quanto tempo leva para uma palmeira crescer? Leva muito tempo, porque elas crescem bem devagar, né? Então, para você fazer um experimento desse aí, você vai fazer isso no mestrado? Não. Você vai fazer isso no doutorado? Também não. Você vai fazer isso possivelmente ao longo da sua vida, na sua carreira. Então, é muito complicado logisticamente. Aí agora você pode pensar em uma série de situações no mundo real em que fazer um experimento desse tipo é simplesmente inviável, né? Não dá. Fazer um experimento com a comunidade de não sei o quê. Cara, é difícil, é complicado. Então, frequentemente é simplesmente impossível fazer isso. Então, como faz? Então, por causa disso, estatísticos pensaram, será que tem alguma forma de eu tentar isolar o efeito de uma variável preditora sem precisar de um experimento? Então, nosso problema pode ser representado visualmente ou graficamente desse jeito aí. Lembra como a gente faz para representar nossas hipóteses de uma forma simples e visual? Você pode desenhar um fluxograma, lembra? Então, aí a gente tem um fluxograma que representa a nossa questão. Os nomes são as variáveis que a gente está interessado, que a gente vai medir, e as setas representam os efeitos que nós achamos que ocorrem, correto? Então, quais são as variáveis? A abundância do patauá, a distância do igarapé e o teor de fósforo do Sol. Então, nossa hipótese é o quê? Olha, talvez a distância do igarapé afeta a abundância. Por quê? Porque a palmeira precisa de água. Então, pode ser que ela cresce mais perto do igarapé porque tem mais água. Ao mesmo tempo, ela também precisa de nutrientes, né? Então, talvez o fósforo tenha um efeito também direto sobre a abundância, independentemente da quantidade de água, porque a planta precisa de nutrientes. Mas, ao mesmo tempo, a gente também sabe que a distância do igarapé afeta o teor de fósforo no solo. Por quê? Porque tem mais fósforo na beira do igarapé. Então, a nossa questão é, qual dessas duas setas aqui é verdadeira e qual não é? Ou as duas existem de fato no mundo real? Ou, na verdade, é só uma delas? Quem está causando mais patauá na beira do igarapé? É a água ou é o fósforo? Como faz para descobrir? Como faz para descobrir?
Isola cada um. Isola como? Cinco minutos para você pensar. Como isola isso?
Então, esse é o nosso fluxograma e esses são os efeitos que a gente quer testar para descobrir se eles estão ocorrendo de fato um independente do outro, né? Ou se um deles está confundindo a nossa interpretação sobre o outro. Então, como a gente pode fazer isso? Existe uma forma relativamente simples de a gente tentar resolver esse problema, tá? Como? Usando mesmos conceitos que nós aprendemos até agora. Então, como faz para separar o efeito de uma variável do possível efeito de outra variável? Então, vamos começar pensando na relação entre a abundância do Patauá e a distância do Igarapé. Então, você tem aí o gráfico mostrando a relação, né? Cada pontinho é um local. Então, com base no que a gente já aprendeu, poderia medir a relação entre essas duas variáveis, correto? Como eu posso medir? Faz o quê? Faz uma. Correlação. Você pode usar correlação, mas para ganhar mais informação ainda, né, você pode Regressão linear. estimar diretamente a forma da relação, né? Posso fazer uma regressão. Então, tá a linha de tendência aí. Você fez uma regressão, certo? A regressão mais simples, tá? A linha reta. Ah, podia ser uma curva. Podia. Vamos pensar aqui na situação mais simples primeiro. Então, é uma tendência aí, correto? Bem clara. Quanto mais longe, menor tende a ser a abundância do Patauá. Então, essa reta aí, esta linha, ela representa o efeito da distância do Igarapé sobre a abundância, correto? A variação em torno da reta representa o quê? Os resíduos. São os resíduos. Os resíduos representam o quê? É a diferença entre o predito e o observado. Essa é a definição, mas o que isso significa? É a É o erro. variabilidade não explicada pela variável independente. Independente, exatamente. Os resíduos representam aquela variação na abundância do Patauá que não é explicada pela distância do Igarapé, concorda? Que não tem nada a ver com a distância do Igarapé. Mas como assim? Quer ver que é isso? Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos calcular os resíduos. Setinhas vermelhas para representar os resíduos, certo? Todo mundo está vendo as setinhas aí? Então, lembra que cada ponto tem o seu próprio resíduo, correto? Então, no gráfico tem 30 pontos, vai ter 30 resíduos, tá? Eu não vou desenhar todos aí, porque senão vai ficar muito cheio. Vou fazer alguns só. Mas você entende que cada um tem o seu próprio resíduo, certo? Então, olha só. Olha esse pontinho aqui em cima. Olha esse pontinho aqui mais no meio. Olha esse pontinho aqui embaixo. Por que nesse local aqui tem 250 patauás e nesse aqui tem quase zero? Se eles estão na parcela, mesma distância, pode ser a variação de alguma outra coisa, né? Cada parcela. Exatamente. Percebe que eles estão mais ou menos à mesma distância do Igarapé? Todo mundo percebe isso? Mas um tem 250 indivíduos, o outro tem quase nenhum. Distância do Igarapé pode explicar isso? Não. Por que não? Não. Ela praticamente é a mesma, né? Porque eles estão à mesma distância. Então, obviamente, distância não pode explicar essa variação, concorda? Então, é isso que os resíduos representam. Os resíduos representam a variação não explicada, ou seja, variação na abundância do Patauá que não tem nada a ver com a sua variável preditora. No caso, que não tem nada a ver com a distância do Igarapé. Tem a ver com o quê, então? Não sei, com qualquer outra coisa que pode afetar a abundância do Patauá, né? Talvez nutrientes do solo, né? Talvez, tipo, disponibilidade de fósforo, né? Ou qualquer outra coisa que pode afetar a abundância de uma planta, né? Luz, luminosidade, sei lá, tá? Textura do solo, certo? Tranquilo, isso? Todo mundo entende essa ideia? Todo mundo consegue enxergar isso nesse gráfico?
Então, a gente poderia repetir esse mesmo raciocínio para todos os pontos aí, tá? Então, olha aqui, ó, esse pontinho aqui está acima da média, né? Está acima da reta. E esse outro pontinho aqui está abaixo da reta, né? Esse aqui tem mais ou menos 100 indivíduos. Esse local aqui, ó, tem mais ou menos 20. Por que que esse aqui tem quase 100 e esse aqui tem 20? Não sei. O que que eu sei com certeza? Não, essa diferença entre esses dois aqui, essa variação aqui, ó, não tem nada a ver com a distância do igarapé. Por quê? Porque ambos os pontos estão exatamente à mesma distância. Logo, seja lá o que for, não é a distância do igarapé, correto? Então, se está todo mundo ok com essa ideia, agora a gente pode explorar essa informação a nosso favor. Como? Eu vou pegar os resíduos desse gráfico, vou arrancá-los todos. Então, tem 30 pontos. Vai ter quantos resíduos? 30 resíduos, certo? Então, eu vou arrancar os resíduos desse gráfico e vou colocá-los em outro gráfico. Então, eu vou desenhar aqui do lado direito, tá? Resíduos da abundância. Todo mundo tá vendo aí? Resíduos da abundância? Então, lembra pra gente de novo, o que que representam os resíduos da abundância? Que não foi explicado pela distância do igarapé. É a variação na abundância que não é explicada ou não tem nada a ver com a distância do igarapé. Quando você fez isso, percebe o que que a gente acabou de fazer? Nós descontamos o efeito da distância do igarapé sobre a abundância do patol. Você anulou o efeito da distância, porque os resíduos não representam a variação na abundância que não tem a ver com a distância. Então, quando você extrair os resíduos desse gráfico, você está literalmente obtendo a variação na abundância que não tem nada a ver com a distância do igarapé. Agora, nós podemos usar isso para perguntar, será que depois que eu descontei o efeito, ou tirei o efeito, ou controlei o efeito da distância do igarapé, a abundância do patauá responde a algum outro fator? Por exemplo, o fósforo. O fósforo. Né? Se o fósforo tem um efeito sobre o patauá, independente da distância do igarapé, independente da disponibilidade de água, se o fósforo tem um efeito mesmo, genuíno, sobre a abundância do patauá, o que que você espera observar nesse gráfico? Que ele seja mais próximo de 1. Que eles sejam bem... Deve ter alguma relação aí, concorda? É, Se o fósforo realmente tem um efeito sobre a abundância do patauá, independentemente da distância do igarapé, então deve aparecer uma relação nesse gráfico, correto? Agora, se o fósforo não tiver efeito real nenhum sobre a abundância do igarapé, o que que deve aparecer nesse gráfico? A abundância do igarapé não, a abundância do patauá. O que que deve aparecer nesse gráfico aí? Uma linha paralela ao eixo X. Um espalhamento aleatório de pontos, concorda? De modo que quando você tentar medir uma tendência aí, vai aparecer o quê? Uma reta paralela ao eixo X, concorda? Então, se o fósforo tem um efeito genuíno sobre a abundância, a gente espera que vai aparecer uma tendência nesse gráfico, correto? Caso contrário, não temos evidência de um efeito genuíno do fósforo. Entenderam a ideia? Todo mundo entendeu a ideia? Tranquilo? Então, agora a gente pode usar exatamente a mesma lógica para fazer a pergunta inversa. Então, esse gráfico aqui está falando para a gente, ó, o fósforo tem um efeito sobre o patauá, independente da distância do igarapé? Usando exatamente a mesma ideia, eu posso perguntar o contrário, né? Então, agora a gente tem o gráfico mostrando a relação entre a abundância e o fósforo. Faz a regressão. Aí você vai desenhar a sua reta aí no gráfico para medir a tendência, correto? Tem variação em torno dessa reta? Tem. Tem resíduos, correto? O que que os resíduos representam neste gráfico? Abundância que não foi explicada pelo teor de fósforo do solo. Variação na abundância do patauá que não é explicada ou não tem nada a ver com o fósforo do solo.
pega esses resíduos, extrai esses resíduos desse gráfico e faz outro gráfico. Agora, os resíduos da abundância, você pode perguntar, será que depois que eu descontei, depois que eu controlei o efeito do fósforo do solo, sobra alguma relação com alguma outra coisa? A abundância responde a algum outro fator? Tipo o quê? A distância. Tipo a distância do igarapé, por exemplo? Então, se a água realmente é importante para o patauá, independente do fósforo, o que você espera observar nesse gráfico? Uma relação. Mais patauá na beira do igarapé, concorda? Porque você descontou o efeito do fósforo. Então, o que aparecer aí não tem mais a ver com fósforo. Se aparecer uma relação, então deve ser porque, de fato, a água tem algum efeito. Se não aparecer nada nesse gráfico, o que isso significa? Que era explicada mais pelo teor de fósforo. Exatamente. Então por que tem mais patauá na beira do igarapé? Então não é por causa da água. É por causa do fósforo. Entendeu? Então deve aparecer alguma coisa assim. Se a água tem um efeito, de fato, sobre a abundância, independente do fósforo. Então agora você tem uma forma relativamente simples, mas extremamente útil de tentar isolar os efeitos de diferentes variáveis preditoras, de diferentes variáveis independentes. Como na natureza, no mundo real, geralmente variáveis ambientais em particular, mas variáveis preditoras em geral, costumam ter correlações entre si. Então você já pode imaginar que isso aqui é extremamente útil para a gente, né? Porque quando você não pode fazer um experimento, você só tem uma escolha, qual é? Fazer isso. Isso é o melhor que a gente pode fazer para tentar isolar o efeito de cada preditor, percebe? Então, ó, quando você olha para as relações simples entre duas variáveis, essas relações, ou essas correlações simples, ou essas regressões simples entre duas variáveis, elas misturam os efeitos de preditores correlacionados, tá? Lembra disso aqui, ó. Lembra disso aqui, tá? Então, quando você olha para esse gráfico aqui, ó, abundância em relação à distância. Tem mais patauá na beira do igarapé. Abundância em relação a fósforo. Tem mais patauá onde tem mais fósforo. Mas eu sei que na beira do igarapé tem mais fósforo. Então, quando você faz esses gráficos simples, ele está misturando o que é feito de distância do igarapé com o que é feito de fósforo. E não tem como a gente saber o que está causando essa relação. Porque pode ser os dois. Porque eles estão correlacionados. Então, isso aqui que a gente está fazendo é uma forma de tentar isolar o efeito de cada um. Tá? Então, ao invés de nós fazermos uma regressão simples, duas regressões, uma regressão para a distância, outra regressão para o fósforo, a gente pode tentar fazer uma regressão só que quebra a correlação entre os preditores. Como? Usando os resíduos para tentar isolar o efeito de cada um. Então, quando você pega essas duas regressões simples e combina elas em uma só para tentar identificar o efeito independente de cada preditor, aí agora você tem uma regressão múltipla. Tá? Esse é o nome mais comum que as pessoas dão. Regressão múltipla. Então, para que serve isso? Para quebrar a correlação entre os preditores. Para você tentar dizer da melhor forma possível, olha, o efeito é por causa disso aqui, e não por causa desse outro. Já que você não pode fazer um experimento. Então, agora, no seu gráfico, não tem mais a abundância, não tem mais os valores originais de y. Tem o quê? Os resíduos da sua variável dependente, descontando o efeito dos demais preditores. Então, o efeito do x1 sobre o y, descontando o efeito do x2. O efeito do x2 sobre o y, descontando ou controlando, ou tirando o efeito do x1. Quem foi que perguntou isso sobre os resíduos de manhã? Foi o José? Foi o José, né?
Então tá aí, José, a resposta para sua pergunta. Quando faz sentido eu utilizar resíduos? Aí, a regressão múltipla usa, por definição, resíduos. Para quê? Para quebrar a correlação entre preditores e tentar isolar o efeito de cada preditor. Nossa. Então, regressão múltipla, de longe, é o método de análise mais usado por cientistas. Por quê? Porque é o mais útil. Por quê? Porque, em geral, seus preditores são correlacionados. Se você não quebra a correlação entre eles, você não sabe de quem é o efeito. É impossível saber. Só tem duas formas. Primeiro, faz um experimento. Vai fazer? Ah, não vou, é impossível. Então só tem outra. Qual? Regressão múltipla. Pedro, eu tenho uma dúvida. Diga. Mas, tipo, na hora de quando você observa que você tem variáveis preditoras que são altamente correlacionadas, Uhum. em que momento a gente usa esses critérios aí para decidir qual delas a gente de fato utiliza nas nossas análises? Porque eu não sei se elas podem atribuir um peso diferente, né, do esperado caso elas sejam analisadas juntas ou separadas, eu não sei. Qual é a diferença? Se for separado, vai confundir os efeitos de preditores correlacionados. Essa é a diferença, tá? É só essa a diferença. Agora, se a sua questão for... Você corre o risco de confundir os efeitos de preditores correlacionados, tá? Agora, se a sua pergunta for, como é que eu decido quais preditores eu devo investigar? Tipo isso? Como eu decido quais preditores eu deveria utilizar na regressão múltipla? Gente, como a gente decide quais variáveis você deve medir? Como a gente decide isso? Na tua hipótese. Oi? Fazendo a tua hipótese, não? A sua pergunta e com a sua hipótese, o seu conhecimento do sistema que você está investigando que vai te dizer isso, tá? Como eu decido que variáveis eu vou medir? Como eu decido que variáveis eu vou investigar? É o seu conhecimento. Então, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que estudar muito. Vai ter que ler muito. Olha, toda evidência, informação que a gente tem científica disponível sobre essa questão é essa aqui. O que pode ser mais ou menos importante? Olha, isso aqui eu acho que é importante, hein? Então, já espero. Ah, então vou ter que controlar. A minha pergunta não Acho tem que nada a ele, ver com isso. A minha pergunta não tem nada a ver com essa variável aqui. Mas está todo mundo mostrando há 50 anos que isso é importante. Então, vou ter que controlar. Por acho que quê? ele estava Porque eu corro o falando risco de confundir o efeito do que eu quero testar de fato com essa outra coisa. Entendeu? Pode falar, Zé. Acho que ele estava falando quando você quer criar um modelo, né? Que às vezes você vai colocando variáveis muito correlacionadas e aí vai inflacionando esse modelo. E aí você só vai juntando, tipo, um R quadrado lá, uma unidade Mas eu com acho que 10 tem a ver com o variáveis que finais. o Pedro acabou de explicar mesmo. Porque se elas são correlacionadas, então você vai ver, essa variável aqui é o que de fato tem muito mais sentido, né, na literatura do que essa outra. Tá? Então, a ideia é, pensa muito bem. Tá vendo como é importante o delineamento amostral? Isso tudo antecede a análise, percebe? Então, por isso a gente precisa pensar muito bem no nosso delineamento. Por isso que a gente teve aquela conversa lá no começo de método científico e delineamento. Porque as análises só fazem sentido se você tem muito claro na sua cabeça como o método científico funciona. E se não tiver, você corre o risco que às vezes, infelizmente, as pessoas fazem, que é o quê? Eu não sei direito o que eu estou fazendo, eu não sei direito qual é a minha pergunta, eu vou bem ali e meço 20 variáveis, né? Aí joga lá no R e a gente faz fishing, faz uma pescaria. Testa tudo com tudo aí, vê o que aparece. Olha, apareceu isso aqui. Legal. Agora explica o que isso significa. Sei. Porque não tinha hipótese. Tá? Então, pensa nisso, tá? Isso é muito importante. Diga. Mas nesse caso aí que o José falou, o cara não pode fazer tipo aquele partição de variância, que quando você tem um R quadrado do summary, é o R quadrado global. De tudo. E aí, quando você particiona a variância, você vê a porcentagem explicada de cada preditor. Sim, sim. Tá?
É que, calma, vocês estão querendo spoiler, vocês já estão na aula de amanhã, tá? Calma. A gente acabou de entrar na regressão múltipla. Então, o importante para a gente é ter clareza no que a gente está fazendo e por quê agora, tá? Entendeu a ideia de usar os resíduos para isolar o efeito do preditor? Beleza, é isso que a gente precisa entender agora. Nossa. Aí a gente vai adicionando complexidade, tá? Lembra que o mais importante é entender o básico primeiro para você ir adicionando, que é muito mais fácil fazer o caminho inverso. Então, vamos por partes, tá? Ô, Pedro, Diga. também não sei se eu vou me adiantar, mas o que seria melhor no caso? Fazer uma matriz de correlação ou você olhar o gráfico visualmente, assim, para você ver? Porque a matriz de correlação ela só dá um número, né? No caso de correlação. Mas às vezes é melhor você ter uma noção da distribuição dos dados no gráfico para você olhar mesmo se tem um efeito conjunto, se tem mais de uma variável preditora. Boa pergunta. E como toda boa pergunta, ela já guarda uma pista para a resposta, né? A sua pergunta é a resposta. Né? Sempre olhe o gráfico. Por quê? Porque as estatísticas, as correlações, as médias, o desvio padrão, são resumos dos dados, né? Então, se o gráfico mostra uma coisa e o número diz outra, opa, confia no gráfico, porque o gráfico são os dados reais, tá? Lembra que você pode ter relações entre variáveis que não podem ser simplesmente representadas por uma linha reta. Vocês perceberam isso na atividade anterior, né? Todo mundo viu isso, né? Se você botar um coeficiente de correlação lá para descrever uma parábola, o que ele vai falar para você? Ele vai dizer, ó, não tem correlação nenhuma, mas é. Percebe? Então, se você olhar uma matriz de correlação, você é totalmente cego a isso. Mas se você olhar os gráficos, aí é óbvio, você percebe rapidamente. Então, sempre é útil olhar os gráficos, tá? Eu digo olhar os gráficos, é olhar para você, tá? Não significa que, eu vou ter que mostrar todos os gráficos que eu fizer, botar no meu artigo, mostrar para todo mundo, tá? Mas para a gente sempre é útil olhar todos os gráficos que você puder. Tá? Aí depois você decide o que faz sentido comunicar aos pares ou não. Beleza? Obrigado. Beleza. Então, turma, regressão múltipla, turma. Mais alguma pergunta sobre o que a gente acabou de falar? Todo mundo entendeu essa ideia de por que faz sentido usar os resíduos para tentar isolar o efeito das variáveis? Que o resíduo representa a variação não explicada, tá? Então, é como se você estivesse descontando ou controlando o efeito do preditor. Aí você pode perguntar, agora que eu controlei esse efeito, sobra alguma relação com outras variáveis? A lógica é essa, tá? Então, se ninguém tiver nenhuma pergunta mais, vamos dar mais uma pausinha agora e a gente volta para botar esse conhecimento em prática e você vê na prática como é que funciona isso. Beleza? Monitores, vamos precisar de 2 pacotes, então vocês já podem dar uma mão para a galera aí, tá? Quando começar a atividade. A gente vai precisar do pacote visreg e a gente vai precisar do pacote RGL. Então, os monitores vão mostrar para vocês como instalar os pacotes. Já estava lá na apostila. RGL. Aliás, não, acho que nem precisa da RGL, eu estou delirando, tá? É só o visreg mesmo. Eu tô viajando. Eu não lembrava desse RGL. Eu acho que precisa sim, Pedro. Precisa? Acho que precisa. Na número 3. Eu achei também. Não, tá, beleza. Então é visreg e RGL. Aí quem ainda não sabe, lá na apostila explica como instala o pacote do R. Mas é bem simples, tá? Quem não deu uma olhada lá, os monitores vão mostrar para você. Tá, então, 10 minutos, aí volta aí para a gente ver como é que funciona a regressão múltipla na prática. Esse fluxograma aqui, ó. Então, o fluxograma, nós podemos traduzi-lo em uma regressão múltipla, né? Como? Variáveis que estão recebendo setas são variáveis dependentes, correto? Elas estão sofrendo efeito. Variáveis de onde estão saindo setas são variáveis preditoras, correto? Porque a nossa hipótese é que elas estão causando efeito. Então, nota que no nosso fluxograma a abundância está recebendo 2 setas, né? Uma da distância do igarapé e uma do teor de fósforo. Então, isso significa uma regressão múltipla, cuja variável dependente é a abundância,
e tem duas variáveis preditoras, a distância do igarapé e o teor de fósforo, tá? Então, é exatamente isso que vocês vão fazer agora. E vocês vão criar esses gráficos. Esse tipo de gráfico aqui, que você está vendo, que usa no eixo vertical os resíduos para controlar o efeito dos outros preditores, eles são normalmente chamados de gráficos de regressão parcial, tá? Ou gráficos parciais. Aí, partial regression, né, em inglês. Às vezes recebe alguns nomes diferentes também, né? Às vezes chamam simplesmente de gráfico de resíduos, residual plot, às vezes chamam de added variable plot, gráfico de variável adicional. Mas o nome mais comum é regressão parcial, tá? Então, toda vez que você vê resíduos no eixo de um gráfico, aí você já entende, esse é um gráfico de regressão parcial. Ou seja, ele está tentando controlar o efeito de outros preditores para tentar isolar o efeito da variável x que está aqui nesse gráfico, tá? Então, esses gráficos mostram isso. Isso aqui é o efeito do fósforo sobre a abundância, independente da distância do igarapé. E esse outro aqui, ó, é o efeito da distância do igarapé sobre a abundância, independente da concentração de fósforo, ou controlando a concentração de fósforo do solo. Beleza? Então, são os gráficos de regressão parcial. Então, vocês vão fazer a regressão múltipla para testar simultaneamente o efeito do fósforo e da distância do igarapé sobre a abundância do patauá. E vocês vão fazer os gráficos de regressão parcial de cada um desses dois preditores. Então, vai ter dois preditores, então vai ter dois gráficos de regressão parcial. Um mostrando o efeito do fósforo e o outro mostrando o efeito da distância do igarapé, tá? Beleza? Todo mundo entendeu a ideia? E aí vocês vão ver diferentes formas de visualizar isso utilizando esse pacote visreg, que é um pacote do R padrão para fazer gráficos para visualizar resultados de regressões, tá? Então vai fazer os gráficos parciais e tem mais dois gráficos no final para você ver o mesmo resultado de formas diferentes. Aí daqui a pouco a gente volta aqui para conversar sobre o resultado. Então faz a regressão, usa o summary, lembra que esse comando te mostra o resultado detalhado da regressão, olha o resultado numérico, tenta interpretar o resultado numérico, que vocês já viram antes, que vocês já estão mais familiarizados. Olha os gráficos de regressão parcial e vê se os gráficos estão batendo com o resultado numérico que você está vendo da regressão, tá? E aí, gente? Temos regressão múltipla? Vamos ver o resultado, então, juntos? Então, eu vou mostrar a minha tela do R aqui para vocês, tá? Estão vendo aí? Está aparecendo a tela do R? Sim. O script? Beleza. Então, é o mesmo código que vocês usaram, tá? Esses comandos aí. Então, a primeira coisa que você fez foi executar o comando para rodar a regressão múltipla, né? Essa função LM, nota que é exatamente a mesma função que a gente já tinha usado para fazer regressão simples. Qual é a diferença? Agora você adicionou dois preditores. Como você representa isso dentro da função LM? Com mais, tá? Então, diz mais P, distância do igarapé mais fósforo. Então, executa esse comando, executa o summary, que ele vai te mostrar os resultados detalhados da regressão múltipla que você fez. Então, tá aí o resultado, tá? Nota que a cara geral desse resultado também é a mesma coisa que vocês já tinham visto, né? Qual é a diferença agora? É que você tem mais de um preditor. Então, ele vai ter uma informação a mais, tá? Então, nota que agora aqui, ó, primeira coisa, residuals, lembra que isso aqui em geral pra gente não interessa, tá? Coeficientes, isso nos interessa. Primeira coluna, a estimativa dos coeficientes ou das constantes da regressão múltipla. Então, vai ter o intercepto, que você já sabe que é, vai ter as inclinações de cada um dos preditores. Então, agora não tem mais uma inclinação, tem duas, porque tem dois preditores. Então, tem a inclinação da distância e tem a inclinação do fósforo, tá? Qual é a unidade de medida dessa inclinação aqui da distância? Menos 0,05 o quê? Metros.
Metros? Metros. Indivíduos por metros? Indivíduos por metro, né? Lembra que é quantas unidades o y muda por unidade de x? Então, indivíduos por metro. E esse 19,2 aqui, o que é isso? 19 o quê? Indivíduos por teor de fósforo no solo. Qual a unidade de medida do fósforo? Na tabela aí. Miligrama por quilo. Miligramas de fósforo por quilo, né? Então, para cada miligrama que você adiciona um quilo de solo de fósforo, em média, aumenta 19 indivíduos. É isso que ele está falando para você. Beleza. Então, lembra que quando tinha regressão simples, tinha dois P's? Tinha o valor do P, o teste da inclinação, que aparecia aqui em cima, e tinha um outro P que aparecia lá embaixo, né? Um era calculado usando estatística T, e o lá de baixo é calculado utilizando estatística F, lembra? Aí vocês viram que o valor era igual, lembra disso? Que era exatamente o mesmo valor? Percebe que agora não é mais o mesmo valor, né? Percebe que mudou agora? Os P's que você tem aqui em cima são uma coisa, o P que está aparecendo aqui embaixo é outra coisa. Então, qual é a diferença agora? A diferença é que esses P's que estão aparecendo aqui em cima são os testes dos efeitos independentes de cada preditor. E esse P que você está vendo aqui embaixo é o teste global da regressão múltipla. Então, eles estão testando coisas diferentes. Coisas diferentes o quê? Esse P que você está vendo aqui embaixo, ele está testando se a sua regressão múltipla explica alguma variação nos seus dados maior que o esperado ao acaso. Anota isso, tá? O P, o teste global, que é o que aparece lá embaixo, usando a estatística F, ele está testando se a sua regressão múltipla explica mais variação que o esperado ao acaso. Então, ele não diz o efeito é dessa variável ou é dessa outra variável. É um teste global, tá? Se você tem evidência de que sua regressão múltipla explica mais que o esperado ao acaso, então agora faz sentido você olhar para os P's parciais, para o efeito de cada preditor. Tá? Aí você olha aqui em cima. Então, a ordem da nossa interpretação é essa, tá? Primeira coisa que a gente olha no resultado de qualquer análise estatística é a medida de incerteza. Por quê? Porque ninguém quer basear suas conclusões no acaso, correto? Então, a primeira coisa que você olha é medida de incerteza. Regressão múltipla, o teste global. Então, o valor aqui, ó, 2,04. Lembra que esse Ezinho aqui é a potência de base 10. Então, é vezes 10 elevado a menos 13. Então, vou escrever aqui, ó. Arredondando, né? Arredondando, isso aqui é 2 vezes 10 elevado a menos 13. Ou seja, 0,0000000000000. Já entendeu, né? É um número ridiculamente pequeno. Então, lembra do nível de significância que você usa para decidir se tem evidência convincente de que seu resultado não apareceu por acaso? Então, isso aqui está falando para a gente, olha, a chance da sua regressão múltipla explicar uma variação aí na abundância do Patauá por acaso é extremamente baixa. Beleza, ótimo. Então, agora eu posso interpretar o resultado dos parciais, dos efeitos de cada preditor. Porque tem evidência de que ela está explicando alguma coisa além do esperado ao acaso. Agora você olha para os P's dos preditores, tá? Então, são dois preditores. Então, tem um P associado ao efeito da distância e tem um P associado ao efeito do fósforo. Olha esses dois valores aí. Alguém interpreta isso para a gente? Interpreta esse resultado em palavras para a gente. Só o fósforo tem efeito na abundância dessa espécie. De quem é o efeito? Do fósforo. Do fósforo. Então, percebe o que aconteceu? Quando você controlou a correlação entre a distância e o fósforo, aquela relação que parecia que tinha com a distância, lembra? O que aconteceu com ela? Sumiu! Percebe? Ela desapareceu. Ficou o quê? Só o efeito do fósforo. Então, isso sugere para a gente o quê? Então por que tem mais Patauá na beira do Igarapé?
Por quê? Do fósforo. É porque tem mais fósforo e não por causa da água. Percebe? É para isso que serve a regressão múltipla. Percebe como muda a nossa interpretação? Nossa conclusão agora é outra, né? Então, essa é a grande utilidade da regressão múltipla. É revelar padrões ocultos, tá? Que você não percebe facilmente olhando relações simples. Por quê? Porque correlações ou regressões simples misturam, confundem o efeito de preditores correlacionados. Toda vez que tem correlações fortes entre os preditores, você está sujeito a esse risco. Então, a solução só existem duas conhecidas. Ou faz um experimento, não posso fazer. Regressão múltipla. Tá? O R quadrado você já sabe o que significa, né? Então, dado que você tem evidência que a sua regressão múltipla está explicando algo, agora faz sentido você interpretar o R quadrado. Então, lembra que tem dois R's quadrados que ele mostra aqui para você, né? 0,88 e 0,87. Qual é a diferença entre os dois? Esse da esquerda aqui, R quadrado múltiplo, quando você tem mais de um preditor, é a variação total explicada pela regressão múltipla, tá? Neste caso, como só o fósforo tem um efeito, então é só o fósforo que está explicando isso aqui, né? A variação explicada é só por causa do fósforo, não por causa da distância. E esse R quadrado ajustado, a gente só vai entender melhor o que isso significa semana que vem. Então não esquenta com isso por enquanto. Apenas por enquanto note que os dois são praticamente a mesma coisa, né? Então, tanto faz. 0,88. Então você pode dizer, olha, o fósforo sozinho explica cerca de 88% da variação na abundância do patauá. Vamos olhar os gráficos para ver se faz sentido esses números? Então vou fazer aqui, tá? Mesmo comando que vocês fizeram. Eu usei esse comando aqui, tá vendo? Par, mfroll, blá, 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 1, 2. Que é aquele comando que vocês usaram de manhã para dividir a janela gráfica em pedaços, né? Então, eu dividi em uma linha e duas colunas. Que aí eu posso olhar os dois gráficos um do lado do outro. Então, vou dar uma esticadinha aqui para ficar mais fácil de visualizar. Tá aí, ó. Então, olha o gráfico da esquerda. O que é o eixo vertical desse gráfico aqui? Lembra o que é isso? Abundância. O que da abundância? Resíduos. Os resíduos, né? Lembra? Isso aqui são os resíduos da abundância. Então, aqui é a variação na abundância do patauá, controlando ou descontando o efeito do fósforo. Aí, quando você confronta isso com a distância do igarapé, o que aparece no seu gráfico? Pá, um monte de ponto espalhado, né? Então, bate com o resultado do summary, percebe? Ele está falando para você, a distância não tem efeito, né? Quando controla o fósforo. Olha o gráfico. Agora, olha o outro gráfico da direita. O que é isso aqui? Resíduos da abundância do patauá, descontando o efeito da distância do igarapé. Quando você confronta isso com o teor de fósforo do solo, o que aparece no seu gráfico? Uma bela linha reta, correto? O que isso diz para você? Então o efeito é do fósforo, não é da distância. Então, essa é a melhor coisa que a gente pode falar sobre causalidade, quando você não tem um experimento. Viu, Ana? Essa é o mais perto que a gente chega. Tá? Aí, esses são os nomes padrões que o VisReg está usando para os eixos, tá? Se você quer fazer um gráfico de verdade, tipo, não, vou botar isso aqui no meu trabalho, no meu artigo, aí você lembra de escrever o nome dos eixos, tá? É a mesma coisa que a função plot, que vocês viram. Vou fazer aqui rápido só para vocês verem, tá? Como é que fica. Então, você pode escrever assim, ó, o eixo X é o quê? Teor de fósforo. Bota a unidade de medida, tá? E o eixo Y é o quê? Resíduos da abundância. Tá? Então, lembra sempre de escrever o nome dos eixos do seu gráfico para você saber o que significa, né? Tá? Então, tudo você pode editar aí, tá? A caixa do gráfico, eu não vou mexer aqui, mas os comandos são exatamente os mesmos que vocês usaram para fazer os gráficos anteriores. Então, se você quiser editar isso aí, é só ir preenchendo aquelas opçõezinhas dentro da função visreg. Essa função visreg, ela está programada para fazer gráficos de regressão parcial. Então, ela automaticamente calcula os resíduos
e faz o gráfico, para você não ter que fazer isso na mão, entendeu? Diga, quem quer perguntar aí? Nesse caso aí, ele está mostrando os resíduos mesmo, porque os resíduos não teria que ser uma coisa que varia entre Porque é zero... positivo e negativo, né? Tipo, Então, parece que ele faz uma estimativa de um valor que seria real se fosse isso. resíduo. Boa pergunta. Lembra que os resíduos podem ser positivos e negativos? Então, teoricamente, nesse eixo aí deveria ter valores positivos e negativos, né? Só que o VisReg está programado para ajustar os resíduos para ele parecer que está na escala original. Por quê? Porque, segundo os autores do VisReg, fica mais intuitivo para as pessoas, mais fácil de interpretar. Então, ele pega os resíduos e soma com a média da variável dependente. Aí parece que está na escala original, né? Que era de 0 a 250, mais ou menos. Se você quiser ver literalmente os resíduos na escala de resíduo mesmo, positivo e negativo, acima e abaixo da média, aí você faz isso aqui, ó. Type, contrast. Tá vendo aí? Olha o eixo Y. Tá vendo como ficou? 0 no meio, acima é positivo, abaixo é negativo, né? Então percebe que a disposição dos pontos é exatamente a mesma, tá? A nuvem de pontos é exatamente a mesma. A única coisa que mudou é a escala que ele está mostrando o eixo Y. Se é os resíduos mesmo, positivo e negativo, ou se ele faz esse ajuste, soma com a média da variável dependente, que aí fica parecendo que está na escala original, porque, em geral, é mais intuitivo para as pessoas interpretarem. Mas o padrão no gráfico é exatamente o mesmo, tá? É uma questão de arbitrária para você decidir como você quer mostrar, visualizar. Beleza? Todo mundo tranquilo com esses gráficos? Isso é o mais importante da nossa conversa de hoje, tá, gente? De hoje de tarde. Se você entendeu como a gente chegou nesse gráfico, para que ele serve, o que ele faz, então você entendeu a regressão múltipla, tá? Aí, o que você vai fazer agora? Você vai pegar isso, você vai pensar na sua pergunta, vai pensar nos seus dados, vai pensar qual é a sua variável dependente, quais são os seus preditores, aí você vai começar a brincar com isso aí. Porque aí você vai desenvolver a fluência, tá? Na interpretação dos resultados. Então, lembra disso, tá? Toda vez que você for interpretar resultado de regressão, a interpretação sempre segue esse caminho. Primeira coisa, olha a medida de incerteza, para você não ficar interpretando coisas aleatórias que surgiram ao acaso. Tem evidência convincente? Tem. Beleza, agora eu posso olhar o resto. Aí agora você pode olhar as inclinações, aí você pode olhar o R quadrado, tá? Essas são as 3 coisas mais importantes do resultado para a gente olhar. E normalmente é isso que a gente olha, tá? O P, que é a medida de incerteza, as inclinações, que me falam sobre o efeito de cada preditor, e o R quadrado, que é a proporção de variação explicada, tá? Então essas 3 coisas são essenciais. O resto é secundário. Aí se você tiver uma pergunta específica que talvez necessita mais informações, aí você usa, tá? Mas em geral são essas 3 coisas apenas que importam pra gente, geralmente. Beleza? Aí o pacote VisReg, ele te dá a opção de visualizar o resultado da regressão usando outras formas, né? Outros tipos de gráfico, que vocês viram aí. O primeiro deles é esse negócio aqui, ó. Todo mundo viu isso? Alguém interpreta isso aí para mim? Eu ia dizer que muda, tem a diferença de cor no eixo Y, né, de fósforo, e aí tem uma variação na abundância grande. O que a cor representa nessa figura? Geralmente é a intensidade, né? O azul sempre é mais frio, cores frias sempre são menos, né? E cores quentes sempre são mais. Então, parece que onde tem menos fósforo, que é o azul, tem menos indivíduos. Exatamente. A cor representa a abundância média predita pela regressão múltipla, entendeu? Então, isso aí é como se você estivesse vendo o efeito do fósforo e da distância ao mesmo tempo. E a cor representa onde tem mais patauá e onde tem menos. Onde tem mais? Onde é vermelho. Onde tem menos? Onde é azul. Tá? Então, isso aí funciona como um mapa.
Recomendo vocês olharem esse tipo de gráfico, usarem esse tipo de gráfico. Não. Por quê? Porque ele é confuso, tá? A maioria das pessoas tem dificuldade de entender isso aí. Vocês já viram umas figuras, às vezes, nos artigos, que parecem um mapa, que tem vários contornos, como se fosse um mapa mesmo, como se fosse um mapa topográfico, mostrando cotas de altitude, né? É isso aí, tá? Eles chamam de mapa de contorno. Em geral, isso é péssimo, tá? Eu estou mostrando para você só para você ver que o PhysReg faz isso, mas não use isso não, tá? Não é muito legal. A maioria das pessoas tem problema em interpretar isso. Os gráficos parciais são muito mais simples e muito mais diretos na interpretação e mostram os seus dados reais. Percebe que esse gráfico nem está mostrando os dados, percebe? A cor não é a abundância real. As cores são as abundâncias preditas pela regressão. São as abundâncias médias. Então, você não está nem vendo os dados reais aí, tá? Então, você vai ver isso na literatura, às vezes, as pessoas, às vezes, usam isso aí, mas, em geral, não recomendo, tá? Quem queria falar? Não, eu ia falar... Desculpa, pode ir. Desculpa. Essa inclinação que a gente vê bem leve nesse gráfico, aí ela indica também ela indica algo também, né? Que quanto mais que está mais ligado ao fósforo, no caso, a Isso, abundância. exatamente. Né? O fósforo está no eixo vertical e a distância está no eixo horizontal, certo? Olha o que acontece quando você anda nesse gráfico de baixo para cima. A cor muda? Sim. Né? A cor muda, né? Então, o que está falando? Quando o fósforo muda, a abundância tende a mudar. Quando o fósforo aumenta, em média, a abundância aumenta, né? Sai do azul e vai para o vermelho, tá vendo? Agora anda na horizontal, nesse gráfico aqui, ao longo do eixo da distância. Quando você vai da esquerda para a direita, o que acontece com a cor no seu gráfico? Nada. Nada, né? Quase nada, né? Entendeu? Uhum. Que é o que você viu nos parciais, né? Muda quase nada com a distância e muda fortemente com o fósforo. Então ele está te dizendo a mesma coisa, só que de um jeito mais complicado, menos intuitivo, tá? Então, em geral, não recomendo, tá? Mas você está vendo aí que dá para fazer e as pessoas fazem. Tá? Os parciais são bem mais informativos. E por último, não fosse o bastante você olhar essa coisa em duas dimensões, algumas pessoas dizem assim, ó, e se ao invés de a gente fazer esse gráfico chapado, né, que parece um mapa em 2D, e se você enxergasse em 3 dimensões? Então você pega, e ao invés de ter um quadrado, agora você tem um cubo mágico. Tá aí o seu gráfico 3D. Brincaram com ele? Brincaram com esse gráfico? Não? Ninguém percebeu o que acontece se você clicar nele com o botão Ele gira, né? do mouse e puxar? Ele faz isso aqui, ó. Olha essa obra de arte, meu Deus! Ele se move. Parece uma rampa de skate, né? Aí imagina você bota isso no artigo aqui, olha, esse é o nicho do Patauá. As pessoas vão olhar isso aqui, mano, isso aqui é uma rampa de skate, tá? Tá no parquinho, tá? Ninguém vai entender que isso aí é o nicho do Patauá, tá? Então, mas é exatamente isso. Então, aquele outro gráfico estava mostrando a abundância média predita pela regressão com base em cores, correto? Vermelho e azul. Esse aqui está mostrando literalmente como se fosse uma terceira dimensão. Então, é a altura, tá vendo? É a altura do gráfico. Então, o eixo aqui, ó, é o fósforo. Esse outro eixo aqui, ó, é a distância. E a altura do seu cubo é a abundância média predita. Então, se você olhar desse ângulo aqui, ó, vamos olhar desse lado aqui o cubo. Quanto mais fósforo, o que acontece com a abundância média do Patauá? O que acontece? Aumenta, né? Agora vamos olhar do ângulo da distância. Aí, tá vendo que a inclinação é bem pequena? Ou seja, não muda quase nada, né? E a regressão falou para você, olha, a distância não tem efeito. Isso aí apareceu por acaso. Certo? Então é a mesma informação, tá vendo? Quantas pessoas se sentem confortáveis em interpretar isso aqui? Quem de vocês achou legal isso? É bonitinho para você ficar girando assim, né? Pode ser o seu descanso de tela,
Ou você pode fazer esse negócio aqui e mostrar para os seus amigos, por exemplo. Olha, eu sei programar no R, tá vendo? Só para isso, tá, gente? Nunca usem gráfico 3D, tá? Nunca. Nem para você, nem para os outros. Não, para você tudo bem, né? É só você que vai olhar. Mas nunca faz gráfico 3D para botar no trabalho, no artigo, tá? As pessoas você já tem trabalho para interpretar em 2D, aí você quer fazer 3D? Esquece isso, tá? Então, você está vendo aí que dá para fazer se você quiser, mas em geral não recomendo também, beleza? Fica com seus belos e simples, porém úteis gráficos de regressão parcial que te mostram os dados e as tendências e você consegue interpretá-los facilmente e responder suas perguntas da melhor forma possível. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa bela obra de arte que a gente acabou de fazer? Tudo certo? Pedro, Diga. e pode, por exemplo, igual na hora que a gente fez a primeira lá, que deu só significância para o fósforo, dá também, por exemplo, poderia ter dado também para distância, e aí acaba a gente ver qual que talvez foi mais significante ou não. Sim, o efeito relativo dos preditores, né? Nesse caso, só o fósforo teve efeito, correto? Sim. Mas vamos supor que a distância também tivesse um efeito independente do fósforo. Então, você teria dois efeitos ocorrendo ao mesmo tempo, né? Tem como eu medir o efeito relativo de cada um? Qual é mais importante? Qual é mais forte? Sim, tem. Como? Amanhã de manhã. Beleza? Beleza. Então, pessoal, essa foi nossa conversa de hoje. Perguntas? Mais perguntas? Fala aí, Ana. Se a gente tiver mais variáveis, até quantas pode botar? Até quantos preditores eu posso colocar numa regressão múltipla? Teoricamente, infinitos. Mas tem um porém. Qual porém? A gente só vai entender o porém sexta-feira. Na prática, existe um limite, tá? Você não pode botar infinitas variáveis. Por quê? Porque para você conseguir fazer inferência, precisa de informação, correto? Vou dar um spoiler já. O que é informação nos seus dados? O que mede a quantidade de informação? Tamanho da sua amostra, correto? Então, se você quer fazer muitas inferências, quer testar o efeito de muitos preditores, intuitivamente você já sabe o que vai acontecer, né? Você precisa de mais informação. Quer testar o efeito de várias variáveis? Vai precisar de uma amostra maior. Por quê? Porque se não tiver uma amostra maior, corre o risco de não ter informação suficiente para detectar os efeitos que você está testando. Entendeu? Então, em geral, é isso que limita quantos preditores a gente consegue usar. É o tamanho da sua amostra. Ô, Pedro. Diga. Não, a soma do R quadrado dos preditores com relação à variável independente vai ter que ser igual a 1? Não. A soma é o R quadrado que ele está mostrando lá. Esse R quadrado que ele está mostrando no summary, essa é a variação total explicada pela regressão múltipla. Nesse caso, como só o fósforo teve um efeito, então só quem está explicando isso aí é o fósforo, né? Mas se fosse o fósforo e a distância, aí o R quadrado é o quanto os dois estão explicando juntos. Entendi. Então, 12% ainda são variações que eles não explicam. Isso, exatamente. E que teriam outros, né? Então, 88% é o fósforo. E os 12 que sobraram? É variação não explicada, não sabemos de onde vem. Tá? Pode ser erro de medida, pode ser outros efeitos que a gente não mediu. Beleza? Obrigado. Beleza. Só a última coisa que eu ia falar, que eu acabei de esquecer. Tá. Então, amanhã e sexta-feira a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso, vocês vão ver na prática como é que funciona. Mas um grande problema, tá, no pessoal, a maioria aqui está trabalhando com ecologia ou ciências ambientais, né? O grande problema da galera que trabalha nessa área é que você quer medir um monte de variáveis, mas o ecólogo é preguiçoso. Então, ele não quer medir um monte de unidades amostrais. Então, ele mede 10, 20 variáveis, mas ele coleta poucas unidades amostrais e ele tem uma amostra pequena. Aí depois a pessoa fica desesperada, né? Porque tem correlações entre os preditores, né? Aí agora, como é que eu faço? Então, não dá, tá?
Não dá. Se você quer investigar um monte de relações, precisa de uma amostra grande. Não tem amostra grande? Então já sabe que a sua capacidade de fazer inferências vai ser limitada. Quanto mais forte a correlação entre os preditores, como a gente viu nesse exemplo, mais difícil separar e isolar o efeito deles. Tá? Então, correlação muito forte precisa mais informação ainda para você conseguir separar. Então, se você tem uma amostra pequena e preditores altamente correlacionados, vai conseguir separar e isolar o efeito deles? Não. Esse é o mundo dos ecólogos, tá? Quer medir um monte de variável, tudo correlacionado, mas é preguiçoso e não quer coletar uma amostra maior, aí depois não sabe o que fazer. Por isso, de novo, pensa no seu delineamento amostral, porque tudo isso precede a análise. Tudo isso você precisa planejar lá no começo, tá? Com essa pergunta, com essa hipótese que você vai medir, para não ter esse problema. Depois não consegue responder sua pergunta porque não tem informação suficiente, tá? A gente vai Pedro, conversar melhor sobre isso. existe um número mágico que eu já vi que tem livro de estatística que fala que você precisa de 10 repetições para cada preditor adicional. A regra do 10, né? A resposta simples é não. A regra do 10 é útil, mas calma, tá? Calma. Quando chegar sexta-feira a gente vai falar sobre isso. Não tem um número mágico, mas essas regrinhas ajudam a gente. Mas tem uma sutileza aí. Sexta-feira a gente vai entender melhor como é que funciona isso. Beleza? Então, gente, essa é a nossa conversa por hoje, tá? Obrigado pela paciência, pela atenção. Descansem, fiquem bem, durmam. E amanhã nos encontramos 8h30, Manaus, 9h30 no Sul. Valeu? Já fiz o upload da aula de manhã, tá? Assim que terminar aqui eu faço o upload dessa e mando o link para vocês lá no grupo. Valeu. Até amanhã. Almoçado, até amanhã. Amanhã. Até amanhã.